O assunto de hoje do Tá Rolando é saúde mental e universidade. O tema foi debatido na FURB e as estatísticas não são boas. Pesquisas indicam que 1/3 da população sofre com problemas como depressão ou ansiedade. Gatilhos que podem levar a situações mais sérias, como suicídio. Assunto tratado pela mídia tradicional como um tabu, mas que vem ganhando visibilidade para o bem das pessoas. Você sabe como reconhecer alguém em sofrimento psíquico? Sabe onde e como procurar ajuda dentro e fora da universidade? O Tá Rolando de hoje tenta responder a essas questões. Estudos indicam que cerca de 1/3 da população sofre com algum transtorno mental, como depressão ou ansiedade. Entre os estudantes, esse número sobe para quase 50%. Em nível leve, depressão e ansiedade não chegam a ser consideradas doenças, mas a partir de um nível moderado, esses transtornos requerem atenção. Mas afinal, o que é saúde mental? É uma condição de bem viver, é uma condição de você estar subjetivamente bem consigo mesma e com as pessoas com quem você convive. E esse bem-estar, ele é produto do quê? Da maneira como você lida com os problemas, com as adversidades e também da forma como você busca elementos que te compensem a vida, que te deem prazer para a vida. Isto significa que, de modo geral, indica que a nossa população as pessoas precisam pensar mais sobre como estão vivendo. Para incentivar esse debate, a FURB realizou o Chega Aí, um evento por meio do qual a universidade busca trazer assuntos polêmicos pertinentes ao seu dia a dia, de modo um pouco mais descontraído. O Chega Aí é organizado pela Coordenadoria de Assuntos Estudantis, a CAI, e nesta edição o mediador foi o psicólogo e professor da FURB, João Felipe Hor, que trouxe alguns dados sobre a incidência de transtornos mentais na população em geral e na população acadêmica. Na verdade, foi publicado um estudo em 2016 aqui de um mapeamento epidemiológico das tentativas e suicídios no Vale do Itajaí. O que a gente tem mais ou menos no Vale do Itajaí é o segundo maior número de suicídios do estado, mas também isso na questão numérica faz sentido porque o vale é bem grande. A gente tem Pomerode, Guabiruba e Blumenau como as cidades que mais têm suicídios, e na verdade a população masculina é a que mais comete e a população feminina é a que mais tenta. No entanto, isso aí são dados da vida adulta, tanto que a maioria dos suicídios que acontecem, eles acontecem entre 45 a 55 anos dos homens. Só que hoje a gente está debatendo muito a questão da saúde mental dos universitários, porque não tem mapeamento dos jovens. A gente está precisando justamente debater daí a importância do Chega Aí, de colocar ele em cena, falando da saúde mental dos acadêmicos. E na mídia, como esses assuntos devem ser tratados? Essa questão também foi debatida no Chega Aí. Uma das convidadas do evento foi a estudante do 6º semestre de jornalismo da Univale, Caroline Nandi, que está desenvolvendo uma pesquisa de iniciação científica sobre a série 13 Reasons Why, no Brasil traduzida como Os 13 Porquês. Caroline conta que sentiu necessidade de analisar como a narrativa aborda o tema suicídio, após perceber toda a polêmica que se formou em torno da série. A ficção conta a história de uma estudante, Hannah Baker, que cometeu suicídio, mas antes gravou 13 fitas direcionadas a 13 pessoas, que seriam as responsáveis ou então os porquês que a levaram a se suicidar. A grande polêmica da série é se a forma como foi apresentada incentivaria ainda mais o ato em jovens e adolescentes, ou se ajudaria a promover a reflexão acerca do tema, o que trouxe para a conversa da noite de que forma se deve falar sobre o suicídio na mídia. Sobre o suicídio na mídia, a gente vê que é importante falar sobre isso porque antigamente muito se tratava suicídio como caso de polícia, caso de crime era noticiado como um crime. Só que com o passar do tempo percebeu-se que o suicídio é um caso de saúde pública e não um crime. Durante a sua fala no evento, a estudante lembrou que existe um manual para a imprensa, criado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, onde informa os critérios e os cuidados na hora de se noticiar um suicídio.
Ela também lembrou um dado da Organização Mundial da Saúde de 2014. A cada 40 segundos, uma pessoa tira sua própria vida. Para o psicólogo Gustavo da Silva Machado, que também é professor da FURB, o problema não está tanto no fato de se falar sobre o suicídio, mas de como saber lidar com o sofrimento. Na opinião dele, a série 13 Reasons Why pode sim ajudar a refletir sobre o assunto, entretanto, peca em duas questões. Ao passar a ideia de uma continuidade da vida após a morte, na qual a pessoa conseguiria acompanhar as consequências de sua atitude, e ao mostrar o suicídio como uma forma de solução dos problemas. Um erro que se observa também nas formas de se noticiar o ato na mídia. Eu acredito que falar sobre tentativa de suicídio, falar sobre suicídio é algo muito delicado e que merece bastante atenção da nossa parte, não necessariamente direcionado ao ato. O ato, eu acho que é o desfecho de algo muito anterior, que é a promoção desse sentimento de solidão, que acaba sendo compartilhado, e o desamparo. Eu acho que o sofrimento psíquico ele apresenta uma série de formas, de manifestações, e às vezes um amigo que a gente percebe que está um pouco mais de canto, que não está se comportando de uma maneira que é o habitual dela, né? Então a gente pode estar tendo isso como indícios de que ali há um sofrimento, né? E não necessariamente o sofrimento ele está atrelado a uma tristeza evidente. Eu acho que a questão do sofrimento é atentar para os vínculos. Pensar que quando os vínculos passam a ser fragilizados e há um sentimento de solidão, a gente pode ter abertura para um sofrimento surgir ali. Sobre os vínculos, o professor explica que o fato de as pessoas não saberem perceber e lidar com o sofrimento do outro cria uma distância, e essa distância impede que o sofrimento tenha um lugar nas relações. Assim, precisam ser criados vínculos de permanência, e o que se procura fazer hoje por parte dos profissionais é criar a possibilidade de um acolhimento mais continuado, e não simplesmente lançando a pessoa em sofrimento na rede de atenção. Existem muitos tipos de ajuda, assim, eu acho que a gente como pessoas próximas de alguém que está em sofrimento, assim, algum sofrimento claro e franco, assim, né? Eu acho que a gente tem como indicar ajudas profissionais para aquela pessoa, como amigos e até mesmo profissionais, orientar para que esse acolhimento seja qualificado e direcionado para aquele sofrimento que pode ser específico, né? Então a gente tem serviços de saúde disponíveis no município, a gente tem atendimento ambulatorial, às vezes, em rede privada, enfim, possibilidades para dar vazão para esse sofrimento que acaba sendo um conteúdo de difícil acesso, de difícil elaboração, que não consegue sair pela fala, né? Então a gente tem que dar possíveis traduções a partir da nossa acolhida, do nosso olhar diferenciado para essa pessoa que naquele momento da vida dela precisa de ajuda. E para aqueles que se reconhecem em sofrimento psíquico, existe uma rede de atendimento, que é a Rede de Atenção Psicossocial, composta por diversos serviços e equipamentos. Quem apresentou esses recursos foi a terceira convidada na noite no Chega Aí, Marina Schioquet, que é psicóloga no Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas de Blumenau. Segundo o site da Prefeitura, Blumenau possui 3 unidades de CAPS. O CAPS-I, Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, o CAPS-2, Centro de Atenção Psicossocial Adulto, e o CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, que é este onde Marina atende. Essas unidades contam com equipes multiprofissionais, entre terapeutas, psicólogos, assistentes sociais, médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Mas os CAPs não são voltados para os casos de transtornos mentais leves. Para estes, Marina recomenda começar procurando ajuda na atenção básica, que são os postos de saúde ou ambulatórios gerais, localizados na própria região de moradia das pessoas. Em casos mais graves, pode-se recorrer até mesmo à rede hospitalar. Tudo isso depende muito da complexidade de cada caso, né? E da gravidade dos riscos que a pessoa está vivendo naquele momento, né? De qualquer forma, é muito importante que ela se informe, né? Que ela perceba a situação que ela se enquadra, né? E que ela sempre procure uma equipe de saúde que possa orientar ela e encaminhá-la para o serviço mais adequado.
Entre os estudantes, algumas das principais causas de sofrimento psíquico conhecidas são a sobrecarga de estudos, a dificuldade de lidar com os assuntos da universidade, a violência, o uso de psicoativos, causas familiares e vulnerabilidade social. Para acolher os acadêmicos, a FURB dispõe de um atendimento especializado. O estudante que tiver interesse, ele pode tanto procurar a CAI de forma espontânea, enviando um e-mail para o núcleo técnico cai@furb.br, ou entrando em contato pelo nosso telefone, solicitando um atendimento com o serviço de psicologia ou serviço social. Ele também pode buscar o coordenador do curso e solicitar o encaminhamento via curso para solicitar um agendamento. Para a psicanalista e coordenadora interina do curso de Psicologia da FURB, Carla Cumioto, desde a graduação, os futuros profissionais da área aprendem a identificar o sofrimento e a ajudar as pessoas. Nossa ideia, desde o início, é discutir o conceito de saúde mental, introduzindo como uma condição de vida, condição psíquica histórica, né? E oportunizando o nosso aluno a, desde o início, ter acesso às pessoas aí para a comunidade, ter contato com as pessoas, porque a gente entende que a diversidade vai instrumentalizá-lo, vai possibilitar ele melhor contato com o sofredor psíquico. Então, eu acho super importante essa iniciativa, a psicologia tem se ocupado, através mesmo, no Complexo de Saúde da FURB, há um serviço de atendimento aberto à comunidade. E eu acho que, com a discussão com a CAI, que é o Centro de Apoio ao Estudante, é um diálogo de poder estar alerta a isso, de que o nosso aluno é gente. E isso a gente precisa debater. Na verdade, é isso que está em cena, né? O que será que faz um acadêmico adoecer, né? Quais são as alternativas que um acadêmico tem dentro da universidade para poder falar da saúde mental dele, para poder falar de um incômodo? E aí a gente vê também que tem uma questão cultural muito forte, né? A gente vê que, na verdade, enquanto o sofrimento ele fica calado, silenciado e dentro do registro da intimidade, ele não é exposto e não tem laço, ele se perpetua. E aí ele pode piorar num desfecho como suicídio, como uso de drogas, né? Uso de álcool e outras drogas. Então, na verdade, quando a gente pensa no suicídio, a gente tem que sempre pensar no suicídio como uma expressão de um sofrimento agudo. Porque ninguém escolhe morrer. A gente escolhe não dar continuidade a uma vida penosa. É muito diferente. Então, assim, quais são as alternativas de vida que estão sendo lançadas para os acadêmicos, né? É isso que está em jogo. Como que você alcança a saúde mental? Tá? Você alcança primeiro, você precisa se conhecer. Se conhecer significa o quê? O que te faz feliz? Essa é uma pergunta básica para as pessoas e que muitas vezes elas não sabem responder. O que eu tenho na minha vida que me faz uma pessoa feliz? Tá? E o que eu preciso ter na minha vida, construir na minha vida para ser uma pessoa feliz? Tá? A partir desse autoconhecimento, tá? Nós vamos para o segundo nível, que é do planejamento e da ação. Ou seja, o que eu preciso fazer para daqui 10, 15, 20 anos ter uma certa vida que me traga esses elementos, onde eu tenho esses elementos presentes no meu dia a dia. Isso implica em quê? Muitas vezes planejar e fazer escolhas e depois organizar ações para colher. Tá? Então você planta agora para colher daqui 20, 30 anos. O Tá Rolando de hoje já está terminando. Se você ficou com alguma dúvida sobre o que foi apresentado durante esse programa, pode perguntar pra gente pelas nossas redes sociais. Voltamos na semana que vem. Tchau!